Bom dia, galera. Tudo bem? Tranquilo com vocês? Vamos aí para a terceira semana, né, pessoal? 3 semanas aí de isolamento. Tranquilo? Espero que você esteja na sua casa, não esteja aí planejando nenhum churrasco, beleza? Vamos deixar esse churrasco aí para depois dessa tempestade passar. Tranquilinho? Galera, continuando nosso assunto sobre demografia. Hoje nós vamos ver um pouquinho ali das pirâmides etárias. Como eu falei antes, vou tentar ser o mais rápido possível, tá? Rápido para que não se prolongue muito, mas também não tão rápido para que você perca algum detalhe importante a respeito de demografia, de pirâmides etárias. Beleza? Vamos aqui para o próximo, galerinha. Slide. Vamos ver hoje as pirâmides etárias. Então, começando, galerinha. Que parada é essa? O que esse professor doente, o que esse professor maluco tá passando hoje? Vamos lá. Nada mais é, galerinha, do que gráfico. Gráfico, aliás, não só esse da pirâmide etária, tá? Mas os gráficos como um todo. Caso você consiga interpretar ele, tirar tudo que ele pode te mostrar, essa interpretação do gráfico vai te dar uma vantagem competitiva muito importante. Uma vantagem tanto para o seu vestibular quanto para o seu Enem. Por que para o Enem talvez a vantagem de interpretar um gráfico seja maior? Porque ele é mais extenso mesmo, justamente por isso. Ele não é usado só em humanas, né? Ele é usado também nas exatas. Vamos citar aí o exemplo de física. Existem exercícios de física que você não necessariamente precisa dominar o cálculo, mas saber interpretar um gráfico pode ser uma saída para você, beleza? Eu posso até nas próximas aulas trazer algum exemplo disso. Posso pedir para alguns amigos meus físicos me ajudarem com isso, a gente trazer um exemplo tanto em humanas quanto nas exatas, onde os gráficos são extremamente importantes. Beleza? Mas vamos lá, vamos para humanas. Beleza? Agora é humanas, relaxa. Vem comigo. Como é que é montado uma pirâmide etária? Pessoal, pirâmide etária então vai dividir a população entre masculino e feminino. Normalmente, à sua esquerda vai ter a população masculina e à sua direita a população feminina. Isso acontece sempre? Não. Já vi em alguns casos, confesso que nunca em vestibular, tá? Mas já vi alguns casos em que é trocado esse lado. Mas, enfim, fiquem tranquilos. Caso isso aconteça, sempre vai ter uma legenda muito bem clara para você diferenciar essas duas divisões aí. Essa divisão, perdão. Continuando, ali normalmente no meio dessa pirâmide ali, ou em último caso, vai ter logo à esquerda ali, vai ter a divisão etária, beleza? Percebam, talvez não seja tão claro para vocês, vai ser em algum slide posterior aí vai ser visível para vocês, mas é dividido em grupos de idades, pessoal. Olha ali, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, de 10 a 14. Cada retângulo daquele ali, tá vendo? Vai ser uma faixa etária. Então a primeira é de 0 a 4, depois de 5 a 9, 10 a 14, lá em cima 40 a 44, 80 a 84, sempre nessa divisão, beleza? Percebam lá que não há exatamente um limite. Existem algumas pirâmides que vão até 70, 80 anos, outras passam de 100 anos. Por que isso vai mudar? Depende muito do perfil populacional de cada país, tá? Ah, outra coisa importante, normalmente vai ser em país, tá? Dificilmente ele vai estar falando da pirâmide etária de uma cidade. Pode ser feito? Pode ser confeccionado? Claro que pode. Você tendo os dados, beleza? Não há problema nenhum, você pode sim fazer. Mas para uma questão, exercício, sobretudo em vestibulares, a gente vai trabalhar em países, tá? Mas caso apareça de cidade, não se assusta. A gente está extrapolando situações para que você não seja pego de surpresa. Tranquilo? Mas vamos lá. Interpretando essa pirâmide etária, ela vai me dar alguns detalhes importantes relacionados à população. Quem são eles? São alguns do que a gente viu aula passada lá, pessoal. Os famosos indicadores socioeconômicos lá.
natalidade, mortalidade, fecundidade, expectativa de vida. Tem ainda o PEA lá, o PEA, que é a população, perdão, o PEA, que é a população economicamente ativa. Mas isso a gente vai ver com calma num slide posterior aí, tranquilinho? No próximo slide, vejam bem, a gente vai ver exatamente cada parte dessa pirâmide, como que era montada, como que era dividida, tranquilo? Vamos lá, pessoal. Temos 3 partes então da pirâmide: a base, o corpo e o topo, tranquilo? A base, pessoal, a gente vai ter ali a galera entre 0 a 19 anos, tranquilo? Essa primeira parte, essa parte 1, número 1 ali, nós vamos ter os jovens, como eu falei, de 0 a 19 anos, beleza? Não esqueçam isso, base, a galera entre 0 a 19 anos. No corpo, nós vamos trabalhar ali com os adultos. Aqui a gente vai ter alguns detalhes importantes, que é para você não ser pego de surpresa. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar com uma galera entre 20 a 60 anos, a 59 anos, enfim, 20 a 59, 60 anos. Mas pode aparecer para você também até 64. Então isso não vai ter uma grande diferença na interpretação da sua questão. Mas caso apareça, não se aflija, não entre em desespero, beleza? Até porque o fiscal não vai achar legal. Fique bem tranquilo, dê uma respirada, é normal. Então vamos lá. No corpo você vai encontrar entre 20 a 60, 20 a 65 anos. Tranquilo? No topo, galera, obviamente, isso também vai refletir no topo, essa pequena diferença, mas normalmente é de 60, 65 até, sei lá, 90, 100 anos. Como eu falei, vai depender muito do perfil populacional de cada país. Tranquilo? Galera, deixa eu dar esse spoiler, por mais que a gente vá falar isso lá na frente, mas aqui, vamos lá. Por essa sigla, população economicamente ativa, onde você encaixaria? Pega lá pelo nome. População economicamente ativa. Onde vocês encaixariam aqui? Vamos lá. Se eu estou falando daqueles que são economicamente ativos, é aqueles que de alguma forma possuem uma renda. Concorda comigo? Que tem como trabalham, perdão, não possuem uma renda, mas trabalham. Onde é que vai estar o grosso dessa população economicamente ativa, galera? No corpo, beleza? Talvez a gente fale um pouquinho para frente, mas aqui, ó, no corpo, tá, galerinha? É onde vai estar a pé, é onde vai estar localizado a população economicamente ativa, beleza? Deixa eu apagar aqui só para sei porque tem a mania de fazer X, né? Essas paradas. Vocês estão vendo, né? Pessoal, continuando. Agora, a gente vai ver exatamente como é que eu consigo extrair esses indicadores socioeconômicos, né? Porque a pirâmide está ali. Tudo que eu preciso, tudo que a questão vai me pedir, eu vou conseguir extrair desse gráfico. Nesse caso, estamos falando da pirâmide etária. E aqui eu peguei uma pirâmide etária de 2010. E eu acabei pegando a do Brasil. Olha só que coincidência, não é mesmo? Parece até que eu planejei pegar essa pirâmide etária para a gente analisar. Vamos lá. Primeiro indicador socioeconômico que aparece ali no slide: natalidade. Olhei para a pirâmide. Onde é que ela vai me trazer natalidade? Como é que essa pirâmide, por mais que, percebam que até agora eu não trabalhei com números com vocês, números absolutos ou mesmo as taxas. Percebam? Ali embaixo até tem algumas, mas prefiro que vocês não levem em conta isso. Se vocês conseguirem entender do jeito que eu estou tentando explicar, da forma como eu estou mostrando, onde eu ignoro os números nesse primeiro momento, e vamos para o tamanho dessas barras, se você entender através do tamanho das barras, cara, quando aparecer os números, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais claro para você. Tranquilo? Vamos lá, olhando para cá, como é que eu consigo ver a natalidade? A natalidade, ela não é o número de nascimentos,
Não é uma taxa que vai me mostrar isso, número de nascimentos em um determinado período, de um determinado lugar. Não é isso que vai mostrar? Ou seja, e qual grupo etário ali, qual faixa etária eu consigo ver os nascimentos? Galerinha, vamos focar lá na base, beleza? Deixa eu até dividir aqui para vocês, para ficar mais fácil. Isso, legal. Olha lá, vou para a base. Ali o primeiro grupo de 0 a 4 anos. O que eu posso concluir ali? Que essa natalidade vem diminuindo ou vem aumentando com o passar do tempo? Que é isso que a questão normalmente vai te perguntar, que verdadeiro ou falso. Normalmente é isso, né? Verdadeiro ou falso. Então, segundo a pirâmide mostrada, a natalidade vem aumentando ou vem diminuindo? O que você me diria? Por esse gráfico, por essa pirâmide, a gente consegue perceber que ela vem diminuindo com o passar do tempo. Olha só. Vamos pegar ali aquela galera entre 10 a 14 anos. Beleza? Perceba ali que de cima para baixo era a terceira. Perceba que a terceira é um pouquinho maior. A segunda, de baixo para cima, é maior. Perdão. Vamos lá. As três últimas ali. Perceba que essa terceira ela é um pouquinho maior. A segunda, essa daqui, ó, ela é um pouquinho menor. E essa daqui, de 0 a 4 anos, é um pouquinho menor também. Ou seja, vem diminuindo. Olha lá, galera, entre 10 e 14 anos está com uma quantidade maior, tanto a população masculina quanto a população feminina, tranquilo, está em um número menor. Ou seja, há um decréscimo dessa taxa de natalidade. Beleza? Aqui na base também a gente pode observar a taxa de fecundidade, galerinha. O que é a fecundidade? Vamos lembrar? Não é o número médio de filhos por mulher que cada mulher pode ter? Pode ter quando? Na sua idade fértil, que é de quando? Vamos lembrando. Olha que legal. Conceitos anteriores nos ajudam a compreender esses conceitos presentes que a gente está estudando. O que é fecundidade? Número médio de filhos por mulher na idade ativa. Idade ativa que é de 15 a 49. De 15 a 45 a 49 anos. Beleza? Então essa taxa de fecundidade também vem diminuindo. Boa? Lembra que a gente não está trabalhando com números absolutos ou mesmo as taxas precisas, mas o gráfico vai te mostrar isso. E por incrível que pareça, quando ele te mostrar um número, ao invés de te confundir, vai facilitar a sua análise. Legal? Mortalidade. Como é que essa pirâmide me traz a mortalidade? Vejam só, galera. Ela não é muito elaborada, né? Não tem taxa disso, taxa daquilo, mas eu consigo perceber que há ou aumento ou uma queda nessas taxas, nesses indicadores. Na mortalidade, quando é que eu vou começar a ver isso? Você vai entender quando você observar lá no topo, tá, galerinha? No topo dela aqui, ó. Nessa partezinha aqui, olha que incrível que ficou o meu assinalar aqui. Aqui, galera, nesse topo. Por quê? Mortalidade é o número de óbitos, o número das mortes, em um determinado período e um determinado lugar. Correto? Então, olha a diferença entre o corpo, lembram lá que a gente já viu? Lembra a diferença? Olha a diferença do corpo para o topo. Perceba que houve um estreitamento. Então, se há um estreitamento do topo com relação ao corpo, você vê uma queda, perdão, um aumento da mortalidade. Se você tem um aumento da mortalidade, você tem uma baixa expectativa de vida. Ou seja, galera, lembra lá, a geografia, ela não força a barra, mas ela consegue incorporar um conceito em outro, beleza? Ela junta tudo, beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui. Ah, que pena. Ficou tão legal meu sublinhado aqui. Mas enfim, beleza? Então o gráfico vai te dar tudo que você precisa, cara.
O gráfico é incrível por isso. Ele vai apresentar tudo o que você precisa sem necessariamente estar escrito, entendeu? E nesse caso aqui que ela está bem basicona, mas provavelmente a prova te apresente gráficos mais elaborados, né? Melhor confeccionados. Então vai ficar ainda mais fácil para você entender. Tranquilo? Galera, no que diz respeito às pirâmides, aos tipos de pirâmides, nós temos algumas clássicas. As clássicas, na verdade, são 4, tá? Mas vamos trabalhar com as 3 que realmente, ou as que mais aparecem nas provas de vestibulares, aí vão aparecer no seu Enem, tranquilo? A primeira, pessoal, é a que vocês estão vendo aqui. Nós vamos chamá-la de pirâmide jovem. O que ela vai levar em conta, pessoal? Ela vai levar em consideração aqueles países subdesenvolvidos, beleza? Então, nós podemos observar aqui o que? Uma base, não vou fazer aquela divisão, tá? Acho que já ficou taxativo para vocês, mas lembrem lá sempre, é o beabá da pirâmide, galera. Vou ter que visualizar. Olhei para a pirâmide, o que eu preciso visualizar? Base, corpo e topo, beleza? Jovens, adultos, idosos. Fechou? Lembrou disso, galera? O resto vem naturalmente para você. Legal? Então, o que eu posso observar aqui nessa pirâmide? Que é a jovem, né? Vamos deixar claro. Pirâmide jovem. Tranquilo? O que eu posso observar? Uma base bem larga. Que subitamente, galera, olha só. Percebam ali no próximo retângulo, na próxima faixa etária, que ela tem um súbito estreitamento ali. Ela tem uma queda desse número aqui. O que isso vai me mostrar? Bom, vai me mostrar uma alta taxa de natalidade, porém também uma alta taxa de mortalidade. Vamos lá, dá para, juntando natalidade, fazendo a subtração da natalidade pela... nossa, hoje está difícil. Subtraindo lá a mortalidade da natalidade, o que eu tenho? Eu tenho um Megazord, né? Como é que é o nome desse Megazord? Galerinha, crescimento vegetativo. Na taxa de natalidade menos taxa de mortalidade é igual ao crescimento vegetativo. Beleza? Olha só, juntei duas, já tenho a terceira. Legal? Tudo, galera. Olhou para a pirâmide, ela obrigatoriamente vai te dar todos os dados que você precisa para sua questão. Legal? Ou seja, se eu tenho uma alta taxa de mortalidade, eu tenho outro elemento baixo, que seria o quê? A expectativa de vida. Percebam que essa galera aqui da base não consegue envelhecer, ou melhor dizendo, o número total de pessoas nascidas não consegue envelhecer a ponto de chegar ao topo dessa pirâmide, ou seja, eu tenho uma baixa expectativa de vida. Por isso que era colocada lá nos países subdesenvolvidos. Beleza? Nessa pirâmide, a gente vai conseguir observar também, galera, que a PEA... Deixa eu até apagar aqui pra gente continuar. A PEA lá, que eu tanto venho batendo nessa tecla, mas que é muito importante da gente perceber. A PEA, que como eu falei, é localizada aqui, ó, nessa galera do meio, basicamente aqui. Galera ali entre os seus 20 aos 60, 65 anos. Ela é pequena. Se ela é pequena, dificilmente... Tô falando só pelo número populacional, tá? Número de pessoas, galera. É óbvio que não é a única coisa que você tem que levar em conta, mas é o elemento que você leva em conta quando analisa a pirâmide etária, beleza? Então, estamos falando de número aqui. Essa PEA, população economicamente ativa, ela não vai apresentar condições de sustentar tanto essa base, beleza? Quanto o topo. Então você já vai ter alguns problemas, possivelmente, com relação aos elementos previdenciários. Belezinha? Fechou, fechou? Qualquer coisa, dúvidas, enfim, galera, mandem no grupo, não tenham medo, tá?
Próxima questão, acredito que seja essa, com relação à pirâmide jovem. A próxima pirâmide que nós temos, galerinha, é a pirâmide. Vamos deixar pro final, aí a gente fala no final. Que tipo, obviamente, ai, bobagem, né? Obviamente vai ser a pirâmide adulta. O que eu vou levar em conta aqui? Perceba aqui que ela parece uma coxinha. Exatamente aquela coxinha lá gostosa. Pode ser só a fome que eu tô falando mais alto. Pode ser só a fome, mas ela realmente parece uma coxinha. O que a gente vai conseguir perceber aqui, galera? Aqui ela vai ter uma PEA, ou seja, população economicamente ativa, legal. Ela tem um número bacana com relação aos outros de pessoas localizadas no corpo da pirâmide. Ou seja, ela vai dar uma condição bacana de sustento, tanto para a base quanto para o topo. Porém, galera, ela está uma fase, perdão, ela está em uma fase de desenvolvimento. Então, a economia vai influir na pirâmide, tanto quanto o número de pessoas também vai ter influência na economia, ou seja, uma coisa vai puxar a outra. Tranquilo? Lembrando, pessoal, quando eu estou falando de economia, o número de pessoas de um país não é a única coisa que importa. Mas se estamos estudando tipos de pirâmide, obviamente o número populacional é a coisa mais importante aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar, senão ele não sai. Deveria sair, mas não sai. Vamos para a próxima, que é a pirâmide envelhecida. Tranquilo? O que eu vou observar aqui, pessoal? Quando há um país com certo desenvolvimento, ou enfim, um país desenvolvido, nós vamos perceber que da base até o topo, lembrando lá as três partes lá, né? Da base, passando pelo corpo até o topo, nós temos basicamente a mesma proporção de pessoas, tanto de homens quanto de mulheres. Vamos ter basicamente o mesmo, galerinha, o mesmo número de pessoas. Tranquilo? Mas vamos evidenciar o quê? Uma pirâmide que vai mostrar uma média de idade mais avançada. Ou seja, aqui entre eu vou ter uma taxa de natalidade média, uma taxa de mortalidade, contudo, baixa. Então o crescimento vegetativo vai ser um pouquinho maior, tranquilo. Analisando só por essa, tá? Pirâmide. Só que eu vou ter uma expectativa de vida maior. Isso é ótimo, pessoas vivendo mais. Isso é bacana. Contudo, pessoal, volto na tecla da PEA, pessoal. Gosto sempre de sublinhar aqui, mais ou menos onde está ela. PEA, como é que essa PEA vai estar? Se ela vai ter um número parecido entre a base, entre o corpo e o topo, já temos aí uma possível dificuldade dessa galera da PEA em sustentar o topo e a base. Tranquilo? Se eu tenho problemas disso, obviamente eu vou ter uma preocupação previdenciária para esse país. Beleza? Tanto, isso aqui não é algo do futuro, isso já está acontecendo. Isso já existe. No Brasil, obviamente não, né? Mas já existe países que tem essa preocupação com o número de pessoas, com as taxas de natalidade baixas ou medianas. Então já há uma preocupação. Então existem até propagandas. Então eu vou até passar no grupo para vocês algumas propagandas de países, sabe, que estão incentivando casamentos, que estão incentivando a reprodução propriamente dita, sacou? Para que eles não tenham esse tipo de problema lá na frente. O nosso país, na verdade, ano passado era mais comum, mais frequente a gente ouvir, mas esse ano também tem o papo da previdência, o rombo da previdência, não exatamente com relação ao número de pessoas, tá? No caso do nosso país, mas também é um problema, perdão, no nosso país o problema não é essencialmente pelo número de pessoas, tem mais a ver com os postos de trabalho, beleza? Só que se eu não tenho postos de trabalho suficiente é porque eu tenho um número de pessoas que ultrapassa essa oferta de trabalho. Ou seja, é também um problema
populacional relacionado ao número das pessoas. Tranquilo? Próximo aqui. Acredito que seja isso. Para os tipos de pirâmide, os mais clássicos, tá? Obviamente, cara, não preciso nem falar. Você não vai ver exatamente o desenho da coxinha, né? O desenho da pirâmide envelhecida, mas vai ter características parecidas, beleza? E não é raro você encontrar exatamente esse desenho, mas caso não encontre, você não precisa se apavorar. Você só precisa analisar, como a gente viu no slide anterior, nos slides anteriores, número de natalidade, expectativa de vida. E lembrando, você vai ter números apontando para isso. Legal? Outra coisa, pessoal, que eu gostaria de salientar aqui é que talvez naqueles slides anteriores teria sido melhor de falar, mas aqui a gente também pode trazer isso para vocês. Que a questão vai te botar o seguinte desafio: analisar as diferenças entre homens e mulheres. Entende? Em tal ano, na faixa etária tal, em que momento o número de mulheres é maior ou menor do que o dos homens, por exemplo. Isso acontece muito. E aí, com os números absolutos ou as taxas que o gráfico, que a pirâmide vai te mostrar, vai ficar muito fácil. Basta que você não se perca nisso, tá? Entre a divisão entre homens e mulheres, mas não vai ser um grande desafio para você. Se você seguir todos os passos que a gente vem mostrando nesses slides aqui. Beleza? Bora! Aqui eu acho importante. Vamos lá, galerinha. Apareceram essas duas pirâmides etárias para você. E agora me defenda. Por que nessa pirâmide da esquerda eu tenho uma baixa natalidade, uma baixa mortalidade, um crescimento vegetativo baixo? Vamos começar lá. E na da direita eu tenho uma alta taxa de natalidade, uma alta mortalidade e um crescimento vegetativo mediano. Que característica é essa? Que tipo de país é o da esquerda? Que tipo de país é o da direita? Vamos lá. Como é que eu consegui extrair isso da esquerda? Vamos falar primeiro dessa pirâmide da esquerda, tá, galerinha? Depois a gente fala da direita. Primeiro para essa da esquerda. Vamos lá. Na pirâmide da esquerda, percebam vocês que nós temos basicamente aquela divisão que tanto eu fui chato e fiquei enfatizando, né? Que é o quê? Corpo, base, corpo e o topo. Olha aí, eu me confundindo. Base, corpo e topo. Percebam que a minha base, ela tá um pouco menor. Das três partes, ela é a menor aqui, beleza? Perceba que eu coloquei esse traço aqui no meio, pontilhado, que é para você lembrar que de um lado estão as mulheres, de outro lado estão os homens. Não esqueçam disso, tá? Como eu falei antes, existem exercícios que basicamente é isso. Comparar o número de mulheres com o número de homens, tranquilo? Como é que eu consigo perceber que aqui eu tenho uma baixa natalidade? Ora, esse primeiro retângulo aqui não me mostra a base? Ou seja, aquele grupo de pessoas que está entre 0 a 20 anos? Ou seja, é aqui que eu consigo observar o número de nascimentos. Se é aqui que eu consigo perceber o número de nascimentos, olha ali, eu tenho a amostragem do quanto de nascimentos que eu tive em determinado período. Beleza? Lembrando que aqui eu não coloquei a definição ali, as faixas etárias exatamente, não coloquei os números absolutos, nem a taxa. Mas eu posso retirar isso só da proporção que essa base me dá, que o tamanho dessa base me dá. Tranquilo? Então aqui eu já percebo que há uma baixa natalidade. Posso observar também que existe uma baixa mortalidade. Como? Olha lá só olhar para o corpo e para o topo. Não há aquele estreitamento que eu falei anteriormente com vocês. Ou seja, a mortalidade é baixa. Tranquilo? Logo, se eu tenho uma baixa natalidade e uma baixa mortalidade, não há uma grande diferença entre essas duas taxas. Obviamente, eu tenho um crescimento vegetativo também com status baixo.
Beleza? Lembrando que o crescimento vegetativo, perdão, crescimento vegetativo é o quê? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Beleza? Galera, nesse da esquerda, então, a gente vai ver características de um país desenvolvido. Beleza? Não esqueçam disso, galera. Desenvolvido. Tranquilo? Gráfico da esquerda, características de um país desenvolvido. Beleza? Pessoal, o que vai ser mais importante? Na verdade, todos os investimentos são importantes, mas qual é a prioridade de investimento que eu tenho que dar para esse caso, para esse país? Olhem lá, eu não tenho um número de idosos, lembrando que os idosos estão localizados lá no topo dessa pirâmide, não tenho um número de idosos grande, então obviamente eu tenho que investir na saúde desses idosos. Por outro lado, percebam lá onde estão os adultos, onde vai estar a pé, né, população economicamente ativa, eu também tenho um corpo mais largo, olha ali. Então eu tenho também que investir no que diz respeito ao trabalho, eu tenho que criar novos postos de trabalho, sabe? Isso é importante para o governante, por exemplo, de uma nação. Ele pega a faixa etária e ele tem uma ferramenta para fazer o planejamento de como atuar, em quais áreas deve investir de maneira prioritária. Lembrando, todas as áreas são importantes. Você acha que saúde não é importante para os recém-nascidos? É claro que é, mas é uma prioridade? É a maior prioridade? Prioridade não é, né? É importante, mas é a maior prioridade? Beleza? Isso é número populacional. Lembrando, existem outros pontos também importantes. Mas estamos trabalhando com pirâmide etária, ou seja, estamos trabalhando com o número populacional. Galera, agora ficou fácil, né? Se do lado esquerdo eu tenho aqui um país desenvolvido, do lado direito eu vou ter um perfil de um país subdesenvolvido. Mas espera lá, você tem que me defender. Como é que você vai fazer isso? Olha lá, eu tenho uma alta natalidade. Agora ficou fácil, você já sabe. Você é incrível vestibulando. Você vai passar com o pé nas costas. Olha lá. Como é que eu sei que eu tenho uma alta natalidade nesse caso? Olha lá para a base, galera. Não é um retângulo maior ali? Lembrando, não estou trabalhando com nenhum número. Estou trabalhando com o tamanho das partes dessa pirâmide. E ali ela está me mostrando uma base que é claramente maior que a outra. Ou seja, assim, naquela faixa etária de 0 a 4 anos, uma maior quantidade de pessoas. Ou seja, isso vai me denotar, perdão, isso vai me mostrar uma alta taxa de natalidade. Comparem ali agora a base com o corpo. Ela tem a mesma extensão? As duas têm o mesmo tamanho? Não. O que isso vai me mostrar? Uma alta taxa de mortalidade. Beleza? Volto aqui no ponto. Se eu tenho uma alta taxa de mortalidade e eu tenho uma alta taxa de mortalidade, o meu crescimento vegetativo não vai ser exatamente alto, mas ele vai ser mediano. Por quê? Calma lá. Percebam lá no meu topo. Beleza? Percebam lá no meu topo. Talvez não. Perdão. Topo a gente vê depois. Ou seja, tem uma alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, o meu crescimento é mediano, beleza? Próximo ponto, então, que eu tenho que observar. Lembrando lá, qual que é a diferença entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico? Lembram lá? Isso também é importante. Para a pirâmide etária, não, mas para o número populacional que você quer atingir. Tranquilo? Não esqueçam dos conceitos anteriores. Beleza? Pessoal, aqui, quais são os pontos prioritários de investimento que um governante, eu estou falando de prefeito, aqui eu estou falando de presidente, né, já que a gente fala de país, quais os pontos que o presidente tem que investir melhores o dinheiro do seu imposto lá? Quais são as áreas prioritárias de investimento? Se eu tenho uma alta taxa de natalidade, galera, eu tenho que investir muito em saúde, beleza? Você nasce, digamos que você tenha nascido aí, sei lá, vamos escolher um ano qualquer. Vamos pegar aí em 1995.
Olha só que incrível. 25 anos, 30 anos depois, você não tem que se preocupar também com posto de trabalho? Você não tem que se preocupar também com educação? Então já é uma projeção para o futuro, galerinha. Beleza? Eu tenho que focar o quê? Pera aí. Mas esse cara que nasceu hoje, que está entre os seus 0 e 4 anos, um dia ele vai ter que estudar. Então eu tenho que focar o quê? Em educação. Beleza, ele estuda, passa pelos anos iniciais do ensino fundamental, anos finais, vai para o ensino médio. Um dia ele vai ter que trabalhar. Concorda comigo? Porque eu preciso desse cara trabalhando, preciso desse cara com uma educação legal, para que ele ache um emprego legal. Para que ele ache um emprego legal, eu, como governante, tenho que criar formas de criar novos postos de trabalho. Tranquilo? Então, posto de trabalho é um possível investimento prioritário. Não prioritário, mas um investimento que possivelmente esse governante terá que vir a ter. Tranquilo? Fechou? Então, a esquerda, país desenvolvido. À direita, um país subdesenvolvido. Nos dois casos, galera, é importante, é uma ferramenta muito importante para o planejamento. Tranquilo? Pessoal, para as próximas aulas, o que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar ali teorias demográficas, transição demográfica e migração. Galerinha, prometo que teorias demográficas e transição demográfica vai estar na mesma aula, tá? Vai estar na mesma aula. Hoje eu prometi não me estender, mas acabou sendo um pouquinho o tempo acabou sendo um pouquinho maior do que a última aula, mas não fiquem aflitos, tá? Divida a sua aula em duas partes e você não vai ver tantos problemas. Fiquei em enviar as atividades da última aula, mas já vou enviar as atividades da última aula junto com as atividades dessa, tá? Então não fiquem aflitos. Vai chegar a atividade para você fazer, para você se preparar para o seu vestibular. Tranquilo? E por último, galera, a gente vai ter a migração. E aí a gente vai acabar. Na verdade, a migração não é tanto essa questão demográfica, mas eu já quero encaixar nesse conteúdo para que você não se perca. Tranquilo? Pessoal, como sempre, foi um prazer. Espero que essa aula tenha te ajudado. Tranquilo? Um abraço.